Nós estivemos numa fazenda que havia sido invadida pelo pessoal do movimento CPT, que é o Comitê da Pastoral da Terra, e na oportunidade conversamos com alguns deles e eles foram categóricos em afirmar que são contra as instalações de empresas que trabalham com energia limpa, energia renovável, no caso, as energias através de placas fotovoltaicas ou placa solar, como é conhecida. Foi determinado um mandado de reintegração de posse e esse pessoal deixou essa propriedade privada e se instalou às margens da BR-304. Nós tomamos conhecimento de algumas propriedades ali que há cerca de alguns meses os proprietários vêm tendo problemas porque os cadeados estão sendo quebrados e levados. Dentre essas pessoas, o Biratã Sobral, Berg, da oficina, como é popularmente conhecido, vem passando por isso. Ô Berg, em torno de quantos cadeados você já substituiu na porteira que dá acesso à sua propriedade? Bom dia, Jarbas, bom dia, ouvintes da Princesa FM e os telespectadores da Sistema TCM. Durante o período de maio de 2024 até dezembro, eu substituí 9 cadeados e 4 correntes e 2 portões. O mais interessante, Jarbas, é que em maio de 2024, dia 10, a gente tomou conhecimento que havia uma proposta a ser exposta pelo Instituto Chico Mendes, né? Que toda a população tomou conhecimento, a gente trouxe para os órgãos públicos se posicionarem a respeito, e existe todo um trabalho que está sendo feito quanto a isso aí, mas justamente 15 dias depois da apresentação dessa proposta, né, ao Conselho, a reunião a qual eu participei, é que começaram a saga dos cadeados, surrupiados, quebrados e surrupiados. Da fazenda Frutilândia, que compreende a cerâmica do Senhor Leônidas, até encostar no Maurício de Oliveira, fazenda dos Bezerras, a família Bezerra Galvão, foram retirados vários cadeados. Foi quebrado o cadeado da fazenda Frutilândia, da fazenda Malhada de Baixo, que é a fazenda do senhor Alberto, da fazenda do senhor Francisco Rosendo, popularmente conhecido Chico de Calá, da fazenda Brejinho, que é a fazenda ao qual eu estou de posse, da fazenda Curralinho, que compreende toda a família Bezerra Galvão, né? E de outras fazendas até encostar no Maurício de Oliveira, na parte de terra do Maurício de Oliveira. Bem, esse pessoal vem falando a mesma linguagem, desde o gestor do ICMBio, que hoje está afastado por alguns problemas que houve na instituição. Ele me disse na primeira reunião que não permitia e não queria mais a instalação de usinas fotovoltaicas naquela região. Apesar da gente dizer que pelo menos alguns dos proprietários não tinham interesse na instalação disso aí, mas esse pessoal está todo alinhado, né? Eu tive a oportunidade de participar de um evento agora na UERN, que houve, um evento de meio ambiente, e lá algumas pessoas estavam falando no mesmo sentido. As pessoas que representam, lá tinha representação do MST, representação do Instituto Chico Mendes, representação do IDEMA, e algumas pessoas falaram justamente nisso, de não querer a instalação de usinas fotovoltaicas mais nessa região. E é a mesma fala das pessoas que invadiram a fazenda Malhada de Baixo. Uma fazenda que está legalizada, que tem escritura pública. Prova disso é que houve um processo judicial. E o mais interessante, Jarbas, é que você tem que mover um processo judicial com custos, porque esse processo não é gratuito, um custo para poder você desocupar uma área que é sua, né? Quando isso podia ter sido verificado antes, eu não sou contra os assentamentos, até inclusive eu gostaria aqui de fazer uma referência. Eu vou destacar aqui, em frente a essa fazenda existe um assentado chamado Sr. Ribamar, com a família dele, que é um exemplo de assentado. Ele produz no lote dele, está lá para quem quiser ver, e é um bom exemplo. Esses bons exemplos têm que ser seguidos. Lógico que deve haver outros, né? Mas, por exemplo, o assentamento Maurício de Oliveira, ele foi desapropriado aproximadamente 3.300 hectares para assentar 70 famílias, né? Eles estimam que ali existia 150 famílias, que eu não acredito que exista isso. Mas o mais interessante, e eu gostaria de pontuar aqui algumas coisas. Uma das senhoras que foram entrevistadas, Jarbas, perguntou se, como
trabalho que elas faziam para se manter ali. E elas disseram o seguinte: nós trazemos de casa. Então esse pessoal tem casa, né? Eles têm casa. Outra disse o seguinte: nós estamos procurando uma terra melhor. Então com certeza eles já fazem parte de assentamento, do assentamento Maurício de Oliveira e do assentamento Arthur Sabino. A maior parte dessas pessoas que estavam lá fazem parte desses dois assentamentos. São pessoas que já têm terra, que são parentes de pessoas que têm terra, filhos, noras e genros, de pessoas que fazem parte desses assentamentos e que têm terra. O mais interessante que eu queria pontuar aqui, outro fato, é que eles saíram da propriedade Malhada de Baixo e estão localizados na área do DENIT. Eu gostaria de chamar a atenção do DENIT para isso aí. Naquela área aconteceu diversos acidentes com mortes fatais, né? Ali na área do Trevo de Paraú. Em frente ao assentamento, o seu Alberto está convalescendo em casa de um problema, de um acidente que sofreu em frente ao assentamento. Ali em frente, onde eles estão assentados ali. O DENIT, ele não permite, ele considera área de risco aquela área, e não permite que você instale uma placa sem a autorização dele. E essas famílias estão lá, numa área de risco, numa situação de vulnerabilidade, porque, segundo o entrevistada, disse que ali estava presente famílias com crianças, idosos e doentes presentes naquele assentamento. Então gostaria de chamar a atenção do Conselho Tutelar para que verificasse isso aí, verificasse que essas pessoas com certeza já recebem benefícios do governo federal, alguns aposentados, Bolsa Família e outros benefícios, e estão indo para uma área de risco, colocando pessoas da sua família em situações vulneráveis, certo? Dizendo que estão pleiteando um sonho, pedindo ajuda da população que ajude-os com esse sonho.